Boa tarde. Vamos ver quem vai entrar. Olha, tem gente entrando. Pontual, igual a mim. Vamos ver quem é que vai cumprir o horário. Coloquei uma musiquinha de fundo. Oi, sogrinha. Coloquei a musiquinha de fundo pra gente ir entrando. Estão ouvindo a música? Me dá só um feedback da música, se tá ouvindo a música. Tia Márcia. Oi. Estão ouvindo a música? E me ouvindo? Pronto. Vou dar só uns 2 minutinhos pra gente começar, tá bom? É o tempo que o pessoal vai entrando, a gente vai ouvindo a música, elevando os pensamentos da gente. Oi, Eleile. Tia Leile. Ei, Tia Leile. Obrigada, meu amor. Elevando os pensamentos da gente. Aproveitar esse momento pra gente pensar coisas boas em conjunto. Pensar coisas boas em grupo. Ó, um beijo, Tia Leile mandou pra você. Ela está doida pra lhe mostrar os dentões dela que estão nascendo. Depois você mostra pra ela. E aí a gente vai... tô voltando aos poucos. Calma. Ela tá assistindo a gente. Oi, Sky. Aí ela saiu. E aí a gente vai ouvindo essa música, que eu adoro, inclusive. Ela tem uma mensagem muito bonita. Deixa dar mais 1 minutinho só, tá certo? Eu vou aguardar pra gente poder... Eu vou baixar a música e aí a gente começa, tá bom? Só mais um tempinho. O que você fez? Não é. Mamãe pediu pra baixar um pouquinho, tá bom? Não, já tá tudo abaixado. E entrou todo mundo. Vou pedir que continuem só pra gente começar, tá certo? Só pra dar um tempinho pra gente, todo mundo fixar. Pronto, eu vou começar, tá certo? Não vou estender muito não, que não é o objetivo a gente se estender muito aqui, tá? Ontem eu fiz uma live surpresa. Vou baixar um pouquinho. Ontem eu fiz uma live surpresa, mas não foi uma live por acaso. E nessa live eu acabei contando que eu tô vivenciando o meu processo de confinamento, muito antes de toda essa confusão de coronavírus. O meu processo de confinamento é um confinamento interno, que se dá em razão de uma depressão. Não tá sendo fácil, não tem sido fácil. É muito difícil a gente se deparar com esse confinamento interno. Mas, com muita luta, com muita força de vontade, a gente enfrenta e a gente vai dia após dia lidando com cada uma das circunstâncias que vão aparecendo para que a gente consiga vencer. E quando eu pensei em fazer uma live diariamente, diante desses dias de confinamento, as lives diárias serão nesse período de confinamento, tá? Depois que passar esse confinamento, eu coloco ela pra falar no final, tá bom? Combinado assim? É bom que todo mundo fique esperando Maria Flor falar no final. Durante esse período de confinamento, eu pensei o que falar. Como começar a falar? O que começar? Por onde começar? Tentando buscar inspiração, porque como eu disse ontem também, há um bloqueio criativo aí em meio a esse confinamento interno. E aí me veio a ideia. E aí eu lembrei, que também não por acaso, de uma pessoa que para mim foi uma grande referência de confinamento e de resiliência. O nome dele é Viktor Frankl, que ele passou pelo confinamento durante o nazismo. Ele foi um prisioneiro, ele era médico. E o cargo dele se resumia a forjar laudos
para justificar a eutanásia de muitos outros prisioneiros. Só que ele começou a se rebelar contra esse cargo e contra esse sistema todo do confinamento, porque ele não acreditava que aquilo era certo. E durante todo esse processo, ele deixou de ter um cargo enquanto médico, cuja função era forjar laudos, e passou a ser somente um prisioneiro, mais um. Eu fiz algumas anotações, tá? Então, se eu mudar o foco é porque eu tô pescando as minhas informações. Ele passou a ser mais um prisioneiro, mais um número, que era o 119.104. E aí, nesse meio tempo, nesse intervalo, ele perdeu a esposa, ele perdeu a mãe, que foram transferidos para outros campos. E aí, nessas transferências, ele poderia ter enlouquecido. E ele não enlouqueceu. Na verdade, aconteceu justamente o contrário. Ele encontrou o significado da vida dele, ajudando os outros a encontrarem o sentido das suas vidas. Olha que legal. O confinamento fez ele encontrar o sentido da sua vida, quando seria, na verdade, poderia ter sido o grande motivo para ele se perder, mas foi justamente onde ele se encontrou. Ele perdeu todas as pessoas que ele amava, sem saber ainda, a esposa, perdeu a mãe, que morreu numa câmara de gás. E aí a vida poderia ter perdido sentido para ele naquele momento, mas foi justamente ali que a vida ganhou para ele todo sentido. E aí eu separei um trecho muito bacana de um dos livros dele, que diz o seguinte. Só fazendo um parêntese. Viktor Frankl morreu aos 92 anos, muito depois da Segunda Guerra Mundial. Ele se libertou, ele escreveu inúmeros livros, ele pôde contar a sua história a inúmeras pessoas que passaram por aquilo, outras que não sobreviveram, mas ele pôde dizer como ele sobreviveu aqui. E um trecho muito interessante do livro dele diz o seguinte, que ele passou a entender que a vida humana tem sentido sempre e em todas as circunstâncias, e que esse infinito significado da existência também abrange sofrimento, morte e aflição. E frente para a situação em que estávamos, por mais difícil que ela fosse, e não desesperassem, mas recobrassem o ânimo, cientes de que, mesmo perdida, a nossa luta, nossos esforços não perderiam seu sentido e dignidade. Cada um de nós, nestes momentos difíceis e mais ainda na hora derradeira que se aproxima para muitos de nós, se encontra sob o olhar desafiante de amigos ou de uma mulher, de um vivente ou de um morto, ou sob o olhar de Deus, que espera que não o decepcionemos e que saibamos sofrer e morrer, não miseravelmente, mas com orgulho. Encerrando, falei do nosso sacrifício. Disse que ele tem sentido em todo e qualquer caso. E com isso eu quero dizer que a nossa vida tem sentido a todo momento. E olhe que a gente não está nem perto de passar pelo que Viktor passou na Segunda Guerra Mundial enquanto estava confinado, sob a força dos nazistas. Estamos sob o conforto de cada um dos nossos lares. Muitos dos nossos irmãos estão tendo que trabalhar, mas a gente não chega nem perto de passar pelo que ele passou, sob a ameaça de ter que ir para uma câmara de gás e morrer. E a gente ainda está reclamando. Será que a gente realmente precisa reclamar? Será que a gente não tem uma outra forma de enfrentar tudo isso? Talvez seja o momento da gente repensar os nossos valores, da gente se doar um pouco mais em prol daquelas pessoas que estão lá fora e das pessoas que estão aqui dentro com a gente também. Talvez seja o momento da gente conseguir se olhar de uma forma melhor. Esse período, obrigada, tia, esse período que eu estou em confinamento interno, em confinamento interior, eu tenho parado para refletir um pouco mais sobre quem eu sou, para refletir quem é Karine e como eu posso servir aos outros, como eu posso ter um significado maior para mim e para a sociedade que eu sirvo, para a sociedade onde eu
vivo. E se a gente se perceber melhor, a gente com certeza vai conseguir ter uma participação melhor na sociedade, no meio em que a gente vive, certo? Então eu quero que vocês parem um pouco e, ao invés de ficar somente prestando atenção no que os noticiários falam a respeito das mazelas que o coronavírus traz, vamos observar o que o coronavírus pode nos ensinar de bom, porque também tem as lições importantes e as lições positivas que o coronavírus pode trazer pra gente. A gente reclama tanto que não tem tempo para fazer tanta coisa, e agora a gente tem tempo para fazer tantas outras coisas que o nosso dia a dia nos tira. Então vamos aproveitar melhor o nosso tempo. Hoje a gente tem tempo com qualidade para dar atenção às nossas preciosidades, que durante o dia a dia talvez a gente não tenha tanto tempo assim para participar da educação, da criação. E agora a gente tem um pouco mais de tempo para dar atenção. E esse é o momento da gente conseguir participar mais ativamente e cuidar desses pinguinhos de luz que fazem parte da vida da gente, né, filha? Tem uma outra frase de Viktor Frankl, que muito bacana, que diz que se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. E pra gente encerrar com chave de ouro, eu vou ler pra vocês um trechinho de um livro que ontem, fazendo a oração das 18 horas, que eu acho que já tá tendo uma mobilização aí pela saúde do mundo, muito interessante, que combina exatamente com esse trechinho dele, que diz o seguinte: todos sabem dar, raros, porém, sabem dar de si mesmos. Não te esqueças do auxílio em forma de segurança e de estímulo que podes oferecer aos que te cercam através das demonstrações do dever bem cumprido, da solidariedade, da cooperação e da paciência. Cultivando pequenos sacrifícios, amealhamos o tesouro do amor. Então que a gente consiga amealhar cada vez mais um tesouro repleto de amor. Que a gente possa fazer isso cada vez melhor. Vamos cultivar o amor, vamos cultivar a paciência, cultivar a solidariedade. Cada dia mais, com mais perfeição. Porque a gente é capaz. Se somos seres humanos, podemos ser úteis. E podemos ser úteis uns aos outros. De uma forma cada vez melhor. Essa é a minha mensagem de hoje. E eu espero que amanhã eu consiga ter inspiração para uma mensagem ainda melhor, ainda mais gostosa, para que a gente consiga compartilhar algo de bom durante esses dias de confinamento, que a gente consiga sobreviver a tudo isso, porque estamos em estado de guerra, mas nem perto de ser da Segunda Guerra Mundial, não é mesmo? Então, que a gente consiga viver tudo isso, olhando assim pro lado positivo de tudo, e que a gente consiga realmente aprender o que a gente tem que aprender. Que a gente consiga sobreviver a isso de uma forma fantástica, tá certo? Vou chamar a Flor para encerrar a live, tá bom? Conforme prometido. Filha, vamos encerrar a live? Peraí. Encerrar a live, vamos. Dá tchau pra todo mundo. Quer dizer Tchau. alguma coisa às pessoas? Boa tarde. Então vem dizer boa tarde. Boa tarde. E mais alguma coisa que você quer falar? Não? Beijo, Shirley. E beijo pra todo mundo, então. Beijo. Pronto. Beijo. Muito objetiva, muito direta, entendeu? Beijo, pessoal. Até amanhã. Exatamente. A gente tem um Deus vivo dentro da gente. E essa música que tá de fundo, ela diz o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, Ele é Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu não te adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver. Então, que a gente sempre fortaleça a nossa fé. Ele sempre, como Maria Flor acabou de dizer, Ele sempre será Deus. Ele sempre vai estar olhando por nós. Ele sempre vai ser misericordioso, conforme o nosso merecimento. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.